Vamos conversar um pouco sobre migrações. Sendo bem direto, migração nada mais é do que a mobilidade espacial da população. É a população se locomovendo no espaço. Sendo inclusive um pouco mais prático, a humanidade ela se desloca há milhares de anos. Como eu posso comprovar isso? Através daquela teoria de que o homem chegou nas Américas através do Estreito de Bering, que fica aqui entre a Rússia e o Alasca. Portanto, isso aqui já serve para que tu possa entender que esse processo de sair de um lugar para o outro, esse processo de você fazer essa mobilidade em busca de algo, já é algo que existe há milhares de anos. O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou um imigrante. O emigrante é a pessoa que deixa o lugar de origem. O emigrante deixa o lugar de origem com destino a outro lugar. Já o imigrante é o indivíduo que chega em um determinado lugar. É o indivíduo que chega, ele entra em um determinado lugar para nele poder viver. Esses fluxos migratórios eles podem ser desencadeados por diversos fatores, sejam eles econômicos, políticos e culturais. Econômicos é quando há aquela busca de algo melhor, uma situação de vida melhor. Político, vamos dar um exemplo, em vários países africanos que às vezes passam por alguma guerra e vão haver aqueles refugiados que vão sair do seu país para um outro próximo. E um exemplo cultural que é bem mais próximo da gente foi quando o Corinthians disputou a final do Mundial de Interclubes no Japão, onde a FIFA na época estimou que ia haver uma movimentação de pessoas de aproximadamente 10 mil. Já alguns veículos de comunicação do Brasil disseram que foi entre 15 e 20 mil pessoas para o Japão para poder assistir os jogos. Eles emigraram para o Japão para poder assistir os jogos. Tudo bem que foi por um tempo reduzido. Foi lá, assistiu e voltou. Mas você teve ali uma mobilidade espacial da população gigantesca. Aproximadamente 25 mil pessoas, segundo alguns veículos de comunicação. Mas é só para você entender que esse movimento de emigração e de imigração ele não acontece somente por motivos econômicos e políticos, acontece também por motivos culturais. Mas na esfera da globalização, mais do que nunca as migrações elas se dão por conta do fator econômico. Busca de emprego, por melhores salários, por melhores condições de vida, etc. Aqui nós vamos abordar alguns dos tipos de migrações. Para isso nós vamos utilizar 3 variáveis para tentar classificar alguns desses tipos. Quais são essas variáveis? O espaço de deslocamento, o tempo de permanência e como se deu a forma de migração. Nós utilizamos esses 3 parâmetros para tentar classificar os tipos de migração. Se considerarmos o espaço de deslocamento, nós vamos ter a chamada migração internacional, que ela vai ocorrer de um país para outro. Nós teremos a migração interna, e essa migração interna ela ocorre dentro do próprio país. Deixa eu colocar aqui para você. Um exemplo de migração interna que é muito conhecido do nosso país. Até os anos 80, nos anos 90, era muito comum você ter migração de nordestinos em direção do Sudeste, apesar de que hoje em dia esse movimento ele é reverso. Mas era uma migração muito conhecida, uma migração que nós tivemos um grande exemplo na época que surgiu o ouro em Minas Gerais, na época que descobriu-se ouro em Minas Gerais, onde houve uma migração muito grande de pessoas do Nordeste, que era o centro econômico do país, na época da colonização, migrando todos para aquela região das Minas Gerais, inclusive desenvolveu aquela região devido a isso. Quando nós falamos de migração interna, ela pode se subdividir de 2 formas. Migração interregional, que ocorre de um estado para outro, e a migração interna intra-regional, que ocorre dentro do estado. Levando-se em consideração o tempo de permanência do migrante, nós vamos ter a chamada migração definitiva, em que a pessoa passa a residir permanentemente naquela região, e a chamada migração temporária, que o próprio nome já explica. É somente por um
período de tempo pré-determinado, não é algo permanente. Um exemplo disso é o caso dos boias-frias, que eles saem da sua região de origem, passam um tempo na região da colheita e retornam depois para sua região de origem. Se nós formos considerar a forma como ocorreu a migração, nós vamos ter a chamada migração espontânea, que é quando o sujeito planeja espontaneamente migrar para outra região, seja ele por motivos econômicos, políticos e culturais, como eu disse anteriormente. E nós temos a chamada migração forçada, que o próprio nome já explica. É quando o indivíduo se vê obrigado a migrar de seu lugar de origem. Geralmente está atrelado a catástrofes naturais, como por exemplo a seca que afligiu o Nordeste brasileiro no final do século XIX. Foi uma das maiores secas que o Nordeste já passou. Houve uma migração intensa de indivíduos daquela região.